Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de janeiro de 2025. O colapso do Império Militar Russo está em andamento. A intensidade dos ataques russos é reduzida. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Fake news aqui não são permitidas. Conto com vocês inscritos no canal. Aqui vocês veem apenas a verdade. Obrigado. E não esqueçam, capriche no like. Bom, se eu dissesse para vocês que na semana passada, eu inclusive noticiei aqui em fatos separados, a Rússia estava em chamas, o coração da Rússia foi atacado. E isso tudo ameaça abalar os alicerces do próprio Kremlin, né? Imagine isso, não apenas um, mas vários drones ucranianos atacando profundamente em território russo, paralisando toda a infraestrutura, enviando ondas de ataques por todo o país, por toda a Rússia. Este não foi um ataque isolado, foi um ataque total à máquina militar e econômica da Rússia. É uma coisa que ninguém baixaria isso antigamente. As defesas aéreas russas, notórias por sua força, notórias por sua propaganda, que já conseguiram vender muitas delas, inclusive para a África, para a Ásia, e inclusive aqui para o nosso vizinho venezuelano, e deve ter também em Cuba, não conseguiram impedir esse ataque da Ucrânia. É uma coisa notável. E agora o mundo inteiro está assistindo enquanto a Federação Russa treme. Eu vou tentar dissecar aqui essa onda maciça sem precedentes que abalou 11 regiões da Rússia, incluindo a própria capital, Moscou, de Ryazan a Moscou, né? Foi transmitida, na realidade, com esses ataques, uma mensagem que não pode ser ignorada, né, por todo o mundo. A Rússia está perdendo. E seu poderio militar não é páreo para o poder de precisão e estratégia, né? Não tem paralelo para as armas do Ocidente, né? E isso significa que para o futuro do esforço de guerra russo, eles têm que mudar, que o equipamento deles não é tão bom quanto principalmente dos Estados Unidos da América e os ingleses e franceses também, que estão ajudando, não com tanta intensidade. Drones ucranianos atacariam profundamente profundidade em Rússia, né? E atacaram em Ryazan. Vocês lembram que eu falei? Inclusive ainda está queimando. A refinaria lá ainda está queimando. A Rússia, afinal, tinha uma reputação quase mítica, né, por seu poderio militar e capacidades de defesa aérea. Inclusive já vendeu muito pelo mundo, mas tudo mudou. Os drones ucranianos, né, feitos em casa, em fabricação própria, né, em inglês seria made home, né, feitos em casa, atingiram a infraestrutura militar chave em 11 regiões, né? Não foi apenas um ato aleatório de desafio. Essa foi uma mensagem cuidadosamente orquestrada para o governo russo por Zelensky e seus generais, né? Eles atingiram alvos militares, atingiram refinarias de petróleo estrategicamente importantes, uma fábrica de produtos eletrônicos em Briansk. Essa fábrica, ela fabricava produtos eletrônicos para o exército da Rússia, e notadamente para mísseis, para drones e etc. Então era uma fábrica muito importante e que foi totalmente destruída. Ela ficou em chamas e isso não consegue remontar rapidamente para a guerra nesse ano, apenas se for uma pequena oficina de montagem, né? E tudo isso era componentes essenciais para a infraestrutura de guerra, inclusive lá em Ryazan, que fabricavam alguns combustíveis especiais nessa refinaria para o exército, que com isso fica prejudicado. O gasto do seu combustível, tanto para aviões como outros, né? E essas chamas em Ryazan interromperam e eram diferentes do que tudo pode ser visto. A região foi evacuada, inclusive pela toxicidade do incêndio, da fumaça, e para não contaminar a fumaça e prejudicar a saúde dos civis. Na realidade, a visão era aterrorizante, segundo informações de testemunhas locais, né? E isso que estava acontecendo na Rússia, que ninguém imaginava quando começou a invasão, nem o próprio ditador russo.
ela estava, e isso é importante, inclusive os ataques de Moscou, que eles disseram que não aconteceu nada, mas vários incêndios na capital, não contra alvos civis, mas isso foram feitos na noite, mas contra alvos, prédios do governo da Rússia e também alguns monumentos cívicos russos. Isso é para mostrar para o cidadão russo que quando Putin dizia que está tudo bem, a situação na Ucrânia está sob controle, e agora o russo comum sabe que a situação não está sob controle e que Vladimir Putin está mentindo, estava e está mentindo para eles, né? E esses alvos estratégicos podem ser atingidos tão facilmente pela Ucrânia, que enviou ondas de choque por toda a comunidade militar da Rússia. Alvo importante é essa fábrica de Bryansk, essa instalação de tudo aquilo que ela produzia, a base de Bryansk, etc, etc. Inclusive na Crimeia, os ataques que ela fez para identificar, eliminar e destruir as baterias antiaéreas instaladas na Crimeia, que tem por objetivo enfraquecer a defesa da Crimeia, quer para um possível ataque à ponte da Crimeia, ou melhor, à ponte de Kerch, né? Ou para destruir efetivamente a defesa russa no caso de uma invasão da Ucrânia para retomar a Crimeia. Ou seja, isso mostra que os russos estão fracos. Os russos estão perdendo essa guerra e os russos não têm aquele exército invencível que eles diziam ter. E que tem alguns propagandistas repetindo isso ao léu, aos quatro ventos, dizendo que não, porque a Rússia tem um exército invencível, ninguém pode vencer a Rússia. Mas o exército ucraniano, desde que equipado com a tecnologia dos melhores equipamentos do mundo, mostrou que ele tem condições de parar a Rússia. Se tivesse mais munição, se tivesse mais armamento, com certeza já teria expulsado os russos da Ucrânia, né? E o fato de atacar a própria Moscou é um grande desafio, porque o Kremlin, Moscou, apesar dele não ter atacado o Kremlin, mas Moscou, é um símbolo não só para os russos, mas é um símbolo para o mundo. O povo fica muito de boca aberta, eles falam assim, Moscou, Rússia, uma Rússia que tem uma história torta, uma Rússia que foi fundada pela traição de um príncipe de Kiev, que traiu o seu pai, que governava toda aquela região. Aquilo nunca antes chamava-se Rússia, né? E era uma província ucraniana, fazia parte da Ucrânia. Inclusive 3 aeroportos que tiveram que ser fechados. Um doméstico, que eu não me lembro o nome, mas 2 internacionais, que é o Domodedovo e Vnukovo. Então, esses 2 foram fechados durante os ataques e mais 6 horas depois que os ataques cessaram, para a garantia de que não haveria mais nenhum ataque. Ou seja, a Rússia, torno a dizer, está vulnerável, ela é vulnerável e o mundo inteiro pode ver. Não entendo por que esse medo de alguns dos principais líderes mundiais de que a Rússia poderia atacar com armas nucleares. Não vai fazer isso, mesmo porque ela já recebeu essa determinação, eu poderia até dizer uma ordem, porque agora, como ela está reduzida, ela praticamente virou uma colônia da China, né? E esse ataque, na realidade, foi um golpe psicológico para a Rússia. Pessoas de lideranças que pela primeira vez nessa guerra veem que o povo de Moscou não estava acontecendo, não tinha problemas, não estava sentindo a guerra. Agora a guerra chegou à sua porta, né? E eles estavam tentando minimizar os efeitos. Agora eu digo para vocês, esses drones que atacaram não são da fabricação ocidental. Esses drones que atacaram são drones da competente engenharia ucraniana, que inclusive modernizou e está um pouco mais avançada, esses drones de ataque, do que a força do Ocidente. Ou seja, a Ucrânia está com uma capacidade muito boa, impondo essa derrota à Rússia. Vejam vocês que a Ucrânia, de fato, tem uma grande capacidade, um grande poder para isso. E essas 11 regiões atacadas mostram isso, e ela foi praticamente, apesar de algumas coisas em dias, uma num dia, outra no dia seguinte, mas todos os dias aconteceram ataques.
ataques que deixaram a Rússia paralisada, né? Quero falar agora um pouco sobre que os ataques, inclusive da Rússia, foram reduzidos na frente, ou seja, os ataques contra a Ucrânia. Esses ataques, a intensidade, os ataques continuam, né? Inclusive em Pokrovsk, e lá é muito forte. O único local que tem guerra pesada mesmo é em Pokrovsk, né? O resto foi reduzido. A intensidade das ações de assalto das tropas russas começou a reduzir. E já vem isso, eu vou mostrar inclusive com números para vocês, né? A maior intensidade de ataques foi registrada na segunda quinzena de dezembro. Desde o final de novembro, as tropas russas têm tentado manter um ritmo elevado de operações de assalto que abrandou apenas parcialmente após o Ano Novo. Os russos sofrem perdas muito pesadas, mas não os impede de restaurar de forma relativamente rápida a composição numérica. Eles têm maior quantidade de soldados, mesmo que eles não estão conseguindo repor as baixas, né? Vocês vejam, em novembro morreram russos, ou melhor, baixas, vamos falar que baixas são feridos e mortos, mas feridos que de fato não podem voltar, a maioria são mutilados. 45 mil pessoas, 45, tem um número quebrado que eu não me lembro. E em dezembro, 49 mil baixas do exército russo. Então, para vocês vejam, eles não estão conseguindo nem 30 mil, apesar de que o ditador russo e sua trupe de mentirosos está dizendo que não estão conseguindo repor em tudo. Não estão, né? Inclusive tem gente que está no fronte dizendo para não mandarem seus filhos para o fronte, porque aquilo que eles prometem é uma mentira, e não pagam. E quando pagam são roubados pelos comandantes. Tem muitos soldados fazendo vídeos sobre isso, soldado russo mandando para suas casas e para suas regiões, né? Apesar dessas perdas, então eles têm conseguido repor, porque eles têm uma capacidade maior de soldados, né? O exército é desproporcional ao tamanho do exército da Ucrânia. De acordo com os números aqui, eu vou ver aqui o que aconteceu em novembro. Eles fizeram contra a Ucrânia 5.205 ataques. Em dezembro fizeram 6.247. E agora, em janeiro, até o dia 27, mas isso já dá uma tendência, porque a diferença é grande, fizeram 4.304 ataques, que também é um número grande, mas já é uma redução. A partir daí a gente vê que as fotos estão reduzidas, isso é confirmado pelo Instituto de Estudos da Guerra, pelo Deep State e pela inteligência britânica. Os ocupantes os russos, né, estão particularmente ativos na região de Pokrovsk, né? Sem dúvida nenhuma, ali se concentram 44% de todos os ataques nesse mês de janeiro se concentraram ali, em todo o teatro de operações que está na Ucrânia, que tem 1.200 quilômetros de frente de combate, né? E a direção de Kursk é responsável por 13%, então é bem menor, e agora diminuiu muito. Agora com o abandono, não sei se definitivo, eu acho que não vai ser definitivo, temporário das tropas coreanas, ali está bem devagar, ficou devagar mesmo, né? Então tinha 13%, agora vai ficar menos ainda. Não sei se as tropas coreanas vão voltar, se vão ser reforçadas pela chegada de mais tropas da Coreia. Temos que avaliar e ver isso como é que fica daqui para frente, né? Então são essas as duas, e eu acho que é muito importantes, não só do ponto de vista estratégico, mas operacional, desses dois acontecimentos que eu relatei aqui para vocês. Eu conto com vocês inscritos no meu canal, porque vocês viram aqui, vocês viram a verdade. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.